Vamos ler Apocalipse, capítulo 2, versículos 2, 1 a 7. Vamos pôr de pé e algum irmão que tenha uma voz assim forte e poderosa que possa ler para nós. Apocalipse, capítulo 2, versículos 1 a 7. Então, quem é que tem a voz forte e poderosa? E ao anjo da igreja em Éfeso se escreve, assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, e que puseste à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são, e descobristes que eram impostores. Tens perseverado e suportado sofrimentos de toda a espécie por causa do meu nome, e não te deixaste desfalecer. Entretanto, tenho contra ti o facto de que abandonaste o teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Portanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Tens, contudo, a teu favor que odeias as práticas dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito declara às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém. Obrigado. Oremos. Senhor, nesta manhã nos colocamos diante da Tua presença, Senhor. Agradecemos por a Tua palavra, por esta mensagem que endereçaste à igreja de Éfeso, Senhor, e que tem tantas lições para cada um de nós nesta manhã. Senhor, pedimos que Tu possas falar-nos através da Tua palavra. Eu me coloco na minha fraqueza, debilidade humana diante de Ti e peço que Tu possas usar os pensamentos que colocaste no meu coração e que o Teu Espírito Santo possa usá-los, Senhor, para falar à Tua igreja. No nome de Jesus Cristo e para a Tua glória. Amém. Amém. Então, toda a gente sabe o que é o fogo do primeiro amor, não é? É que quando nós pensamos na amada ou no amado e faz borboletas aqui, não é? Começa a ferver alguma coisa aqui. Agora vocês imaginem um casal apaixonado, no começo entusiasmados, cheios de zelo, disposição para estar sempre juntos um com o outro. Longe um do outro, os minutos tornavam-se horas, perto uns dos outros, um do outro, as horas pareciam minutos. Ainda se lembram? Mas com o passar do tempo, porém, algumas relações começam a arrefecer. Começa a haver distanciamento, começa a deixar de sentir as borboletas, começa-se a começar a ter algumas... As relações enfrentam desafios, o tempo vai passando. Mas uma coisa é certa, ninguém acorda de manhã e decide deixar de amar a esposa ou o marido. Ou a namorada, ou o namorado. Diz assim, de manhã acordo e digo, a partir de hoje já não quero mais amar a minha esposa. Não quero mais nada com ela. O que acontece são sempre pequenos detalhes que antes tinham muito valor, muito importantes, que começam a ser esquecidos. O amor e a paixão começam a dar lugar à rotina, à indiferença e, em alguns casos, até ao afastamento completo da outra pessoa e depois divórcio. E aquilo que às vezes era amor torna-se ódio. E, meus queridos, a nossa caminhada cristã com Jesus Cristo acontece muito parecido, por causa da nossa fraqueza humana. No início da nossa fé estávamos cheios de paixão por Cristo, cheios de desejo de servi-lo, de conhecê-lo mais, de passar tempo com Ele. Não é? Eu não sei se vocês se lembram. Eu lembro-me perfeitamente no dia em que eu fui salvo, em que eu compreendi o amor de Deus. Não é? Eu já disse e digo muitas vezes, dentro de mim houve uma explosão. O meu coração rebentou, eu percebi que era amado, eu que não merecia ser amado. Era amado por alguém que tinha dado a sua vida. Tal era o seu amor que deu a sua vida por mim. E isso fez uma diferença radical na minha vida. Não é? Explodiu algo dentro de mim, quebrou-se o meu orgulho humano, a minha autossuficiência, tudo o que eu era, os questionamentos que eu dizia que Deus não existia e todas essas coisas. E esse início provocou em mim um desejo de Deus
Eu passava horas e horas a ler a Bíblia, eu estava desejoso, eu queria passar tempo a ouvir falar de Deus, eu queria escutar mensagens, eu queria saber mais, era um mundo novo para mim. Essa paixão, esse desejo de servi-lo, de conhecê-lo, tudo se tornou mais bonito à minha volta, as pessoas eram mais bonitas, a natureza era mais bonita, tudo fazia sentido. Eu tinha descoberto um mundo novo, estava entusiasmado, apaixonado. Não é? Quando nós estamos apaixonados, o mundo torna-se mais bonito. Não é? Mas com o passar do tempo, todos nós corremos o risco das distrações da vida, as provações, a rotina, começar a apagar esse fogo dentro de nós, esse amor fervoroso. E Jesus, através do apóstolo João, que estava desterrado na ilha de Patmos, apresenta-se a ele e decide mandar cartas a 7 igrejas daquela altura. Cartas que falavam sobre o tempo atual, que eles estavam a passar, e também sobre o futuro. E em relação a esta primeira carta que o Senhor decide à igreja de Éfeso dar ao apóstolo João, ele está a advertir a igreja sobre o perigo de, embora continuarem fiéis na sua doutrina, até no seu trabalho árduo, tinham um problema, que era essencial, que tinham perdido o seu primeiro amor. O que é que nós podemos aprender com esta mensagem de Jesus? Como é que nós podemos olhar para nós mesmos e perceber como está a nossa relação com Deus? E, se necessário, reacender esse fogo da paixão de Deus. Há algumas verdades contidas que nos podem ajudar e alertar para nós autoanalisarmos a nossa própria vida e percebermos como é que nós estamos. A primeira coisa que eu vejo nestes versículos é que Jesus conhece a nossa vida espiritual. Bom, espiritual e sem ser espiritual. Ele conhece tudo. O Senhor escrevia, ou mandava escrever João à igreja e dizia: eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência. Meus queridos, nós podemos esconder-nos quem quiser, podemos aparentar ser muito fiéis, podemos aparentar ser eu e Deus. Tipo, minha relação com Deus é tu lá, tu cá, eu e Deus. Os dois sozinhos, somos grandes amigos. Podemos esconder-nos dos outros quando a nossa relação com Deus não está realmente a ser verdadeira. Podemos enganar quem está à nossa volta. Podemos enganar-nos a nós mesmos, porque não há pessoa mais enganada que a si mesma. Não é? Ela acha que está tudo bem, mas não está nada tudo bem. Mas a Deus ninguém consegue enganar, porque Ele olha para nós, Ele conhece o que nós fazemos, Ele conhece o nosso trabalho, Ele conhece a nossa paciência, o nosso sofrimento, tudo o que nós fazemos. Jesus conhece profundamente a nossa vida e a nossa igreja. Neste caso, ele estava a falar à igreja, mas a igreja são vidas. Ele está a dizer que ele anda no meio dela, ele vê tudo o que se passa, ele conhece as motivações, as atitudes, o trabalho, o sofrimento, tudo. Quando eu estava a ler, estava a pensar acerca disto, estava a pensar. E algo surgiu na minha mente que foi isto. Você já parou para pensar no que Jesus diria se escrevesse uma carta sobre a igreja, a nossa hoje? Ou sobre a sua vida? Porque se escrevesse sobre a igreja, estava a escrever sobre a sua vida. O que é que ele diria? Se você recebesse um e-mail de Jesus sobre aquilo que ele vê, sobre a sua atitude, sobre a sua paixão por Deus, porque o que ele está a falar é de paixão, é de amor, de relação, de intimidade. O que é que ele escreveria, não é? Jesus apresenta-se à igreja como aquele que está presente, que governa. Ele diz: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas na sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Apocalipse 2:1, o primeiro versículo. E estes símbolos, as 7 estrelas e os 7 candelabros de ouro, são explicados no capítulo anterior, mesmo no fim, no versículo 20 do capítulo 1. Ele está a dizer que as 7 estrelas representam os líderes das igrejas. E mostra que Jesus tem autoridade sobre pastores, ministros e sobre todo o ser que está dentro da igreja. E depois os 7 candelabros representavam as igrejas. E mostra que Cristo, ele diz lá no versículo 20, que Cristo anda no meio dos candelabros. Jesus anda no nosso meio, irmãos. Jesus anda aqui no nosso meio. Nós podemos levantar as mãos, podemos fingir. Jesus conhece tudo o que nós somos, tudo o que eu sou. Ele anda no meio da sua igreja. Glória a Deus por isso. Enquanto Ele anda no nosso meio. Porque se calhar há alguns lugares onde Ele já nem entra.
e farta-se de bater. Ele diz isso a uma das igrejas. Eis que eu estou à porta e bato. Nós costumamos fazer isso para os descrentes. É uma mensagem bonita para os descrentes, tipo, Jesus está a bater ao teu coração, não quer entrar. Jesus não escreveu para descrentes, irmão. Quer dizer, se calhar já eram descrentes naquela altura. Ele estava a escrever para uma igreja. Por isso, graças a Deus, enquanto o Senhor passeia no nosso meio e consegue transmitir a sua palavra e consegue falar ao nosso coração, porque isso é bom sinal. Isto ensina-nos uma verdade poderosa. Jesus tem o controle total sobre a sua igreja. Ele não é um líder distante ou ausente, ele é um líder presente. Ele é o Senhor da igreja, ele governa e dirige o seu povo. E é interessante porque a primeira coisa que Jesus faz ao escrever esta igreja é considerar as suas qualidades. Eu estava a pensar como é que nós somos, não é? Jesus elogia o compromisso, a dedicação, o trabalho árduo, a fidelidade deles. E aqui eu faço um parênteses. Jesus faz um diagnóstico à igreja a começar pelas coisas positivas. Normalmente nós não somos assim, pois não? Se nós olharmos para a nossa igreja e fizermos um diagnóstico, eu tenho a certeza que 99,9% vão começar porque está mal. Tu nunca olhas para o que está bem. Raramente olhas para o que está bem. É sempre para o que está mal. Mas há coisas boas na igreja. Certo? Glória a Deus que o Senhor é diferente de nós. E temos muito para aprender com Ele. Quando eu começo a falar sobre o Futebol Clube do Porto, começo sempre por que está mal. A tendência humana é começar por que está mal. Mas Jesus ensina-nos a olhar para aquilo que está bem, porque nem tudo está mal. Ele diz que eles eram fiéis na doutrina, lutavam contra falsos ensinos e mestres. Eles eram perseverantes e pacientes no sofrimento, permaneciam firmes na fé, apesar de todas as perseguições e tudo o que tinham que sofrer, e que eles eram envolvidos na obra. Diz que eles trabalhavam arduamente pelo reino. Mas havia um problema. É que eles faziam tudo certo, mas sem amor. Faziam tudo certo. Lutavam pela doutrina, não queriam falsos ensinos, sofriam até, trabalhavam pelo reino, mas não tinham amor mais. Apesar de ser uma igreja ativa e fiel à doutrina e perseverante, faltava algo essencial, que é o amor. Nenhum casamento ou relação dura apenas por fazer tudo certo, meus queridos. Se o amor deixar de existir no meio da relação, vai tudo desaparecer. Imagina tu, um marido, num casamento que cumpre todas as suas obrigações. Ele paga as contas. A minha mulher, pelo menos, diz que casou comigo para eu pagar as contas. Essa é a minha experiência. Ele paga as contas, ele leva os filhos à escola, ele arruma a casa quando a esposa não pode, ou ajuda, pelo menos, a arrumar. Ou seja, ele faz todas as coisas dentro de casa, cumpre todos os requisitos parece aquela canção do marido das outras é que são, não é? Ou seja, tipo, os vizinhos diziam, vem ele a estender a roupa, eu estendo a roupa às vezes, ajuda a estender. Dizem, aquele é que é um vizinho, aquele vizinho é que é, ele é um casal, um marido exemplar. Ele faz tudo isso, mas ele já não trata a esposa com o mesmo amor, com o mesmo carinho, já não diz, oh amor, tu hoje estás tão bonita, tu és tão bonita, gosto tanto de estar contigo, gosto tanto de passar tempo contigo, já não tem esse elogio, não passa tempo com a mulher. O que é que acontece? Ele está presente, ele cumpre, cheque, mas é tudo sem amor e sem paixão. E a nossa relação é exatamente assim com Deus. Era o que estava a acontecer com a Igreja de Éfeso, é o que acontece muitas vezes na nossa vida. Estamos presentes, mas ausentes de coração. Cumprimos as obrigações, mas não temos o fogo da paixão. Eu lembro-me, quando eu entreguei a vida ao Senhor e comecei a descobrir as coisas de Deus, nesse amor todo eu disse, Senhor, eu quero viver para Ti todos os dias da minha vida. E às vezes há desafios na nossa vida e nós às vezes temos vontade de desistir. Mas eu sempre que tenho vontade, ou tive vontade de desistir, eu olhei para aquele dia e pensei, naquele dia eu disse, Senhor, eu quero viver todos os dias da minha vida para Ti. Ainda que seja naquela altura eu estava a tratar de vacas, está bem? E a limpar estrume, e a ordenhar, e coisas dessas. Era o melhor que eu tinha na minha vida. Porquê? Porque Jesus estava comigo. E eu estava apaixonadíssimo por Ele. O grande problema
é o esfriamento do amor. O Senhor Jesus começa então a falar à igreja e diz, a continuar, depois de fazer a análise, diz: contra ti, porém, tenho isto, tu abandonaste o teu primeiro amor. Depois de elogiar a igreja, Jesus faz uma advertência séria. Eles haviam abandonado o primeiro amor. E é muito interessante quando eu olho para este versículo, e ainda bem que o Tony ao ler, leu a versão que relata isto, diz abandonar. É muito interessante que Jesus não diz: olha, eu tenho contra ti que tu ias a passear e sem querer deixaste cair o teu amor. Não diz tu perdestes. Não diz foi um acidente. Aconteceu. Porque ninguém perde assim o primeiro amor. O que diz é: tu abandonaste. O que me faz entender que significa que tu deixaste de lado, tu negligenciaste, tu abandonaste algo que era precioso para a tua vida. Eles não perderam o primeiro amor por acidente, eles abandonaram-no. E isto mostra que o esfriamento, o arrefecimento espiritual não acontece de repente, mas é gradual. Pouco a pouco. Pouco a pouco. Pergunta para nós pensarmos: você sente que já esteve mais apaixonado por Jesus do que está hoje? Não me responda. Mas se você analisar a sua vida, você sente que já esteve mais apaixonado? O que é que significa abandonar o primeiro amor? Jesus está-se a referir à paixão inicial. Alguns sinais. Quando nós começamos a perder esse amor, nós servimos a Deus por obrigação e não por paixão. Muitas vezes fazemos as coisas, mas é um sacrifício imenso fazê-las. A verdade é que já não fazemos por paixão, com o tempo acabamos por nos desinteressar e até deixar de fazer as coisas que antes eram prazerosas. Se calhar antes nós estávamos desejosos por chegar amanhã para podermos falar com Deus, mas agora estamos desejosos para que nunca mais chegue esse momento. O nosso tempo com Deus começa a tornar-se mecânico. Oramos, mas sem comunhão real, sem prazer, sem sede de Deus, sem desejo de Deus. É tudo um mecanismo pesado. Lemos a Bíblia, mas ela já não aquece o nosso coração. Sabem quando a Bíblia aquece o nosso coração? Quando a palavra de Jesus aquece o nosso coração. Lembram-se aqueles dois discípulos no caminho de Emaús, quando encontram Jesus e Jesus começa a falar, e depois quando eles percebem que é Jesus, Jesus desaparece, ele diz: realmente aquilo estava a aquecer o nosso coração. A palavra de Deus ainda aquece o teu coração. Quando tu a lês. Vamos à igreja, mas sem expectativa. Às vezes até dizemos: hoje é este a pregar. Será que pensaste quando viste essa história? Hoje é ele a pregar. Vamos lá com ele. Qual é a expectativa que tu tens quando chegas à igreja? É que o Senhor fale, se manifeste no louvor, que Ele ande entre a igreja, que Ele passeie, que Ele toque a tua vida, que Ele mude, se calhar, o teu estado de ânimo. Não temos vontade de ir, vamos por rotina, não temos expectativas de que Deus se vai manifestar, de que vai trazer uma palavra viva, de que o Espírito Santo se vai mover e fazer milagres. Qual é a tua expectativa? O nosso amor começa a ficar cheio de críticas e julgamentos. Começamos a criticar a igreja, a liderança, os irmãos. Criticamos o culto porque foi muito demorado e o pastor falou muito, o pregador falou muito. Começamos a criticar a ortodoxia da igreja, o estilo do culto. Criticamos e criticamos. Sabe, quando eu conheci a minha esposa, eu disse: esta é a mulher mais linda do mundo. Já passaram muitos anos. Ou ela continua a ser a mulher mais linda do mundo, ou eu já começo a ver defeitos nela. Não é? Como é que tu vês a igreja? Como é que tu vês a tua relação com a igreja? Como é que tu vês a tua relação com Jesus Cristo? Não podemos chegar ao fim de uns anos e começar a ser mais críticos do que apaixonados. O nosso compromisso com Deus é substituído por distrações. O tempo que antes dedicávamos a Deus passou a ser ocupado por outras coisas. Não tenho tempo para passar com Deus. Tenho tempo para ir ao Facebook, tenho tempo para ver a televisão, tenho tempo para ir ver o Futebol Clube do Porto. Eu tenho.
mas também tenho tempo para Deus. Ou seja, começamos a valorizar mais outras coisas do que Deus, do que a nossa relação com Deus. Não temos tempo para Deus. Reparem que eu estou a falar de tempo para Deus, nem sequer estou a falar para a igreja. Estou a falar para Deus. Porque às vezes podemos ter tempo para a igreja e não é para Deus. Como ele estava a dizer, vocês trabalham muito, mas têm pouco amor por mim. Quantas vezes eu reparo que existem pessoas que durante o culto, enquanto a palavra é pregada, são distraídas nos telemóveis. Eu reparo e vejo. Não sei se nós podemos proibir o sinal da Wi-Fi aqui na igreja. Fomos como na cadeia, um bloqueador. Estou a brincar. Mas é verdade. Ou seja, o mundo oferece tanta distração. Não ter tempo para Deus, ou não ter um compromisso com Deus, não é porque não temos tempo, meus queridos. É porque trocamos o tempo de Deus por outras coisas. O pastor Carlos Macor diz: o que ganha a tua atenção, ganha o teu coração. Para aquilo que tu tens interesse, tu tens tempo. Eu tenho tempo. Nós temos tempo. Para Deus, às vezes, não temos. A pergunta é: será que você reconhece algum destes sinais? O compromisso diminuiu, o coração começa a ficar cheio de crítica e julgamento, vais à igreja sem expectativa, a palavra não aquece o teu coração, o tempo com Deus torna-se mecânico, etc, etc, etc. Se tu perceberes, se você perceber que a sua vida espiritual já não é igual, o seu amor e o seu fervor já não é igual, então pergunte-se a si mesmo: como é que era a minha paixão por Deus no início, comparado com hoje? Porquê é que o nosso amor se esfria? Porque substituímos o amor de Jesus pela tradição, rotina. A fé torna-se um ritual, oramos, lemos a Bíblia, vamos à igreja, mas não temos paixão, nem desejo. Muitas vezes o zelo religioso sem amor, isso era o que faziam os fariseus. Eles eram zelosos pela lei, cumpriam tudo, voavam um mosquito, tragavam um camelo. É aquilo que diz a Bíblia. E o Senhor Jesus dizia: tinham perdido o amor de Deus, o amor por Deus e o amor ao próximo, porque as duas coisas estão relacionadas. Não podes amar só Deus, tens que amar também o próximo. Quando nos preocupamos mais com regras do que com a presença de Deus, do que com a intimidade com Deus, a tendência é tornar-nos religiosos e frios, distantes de Deus. A falta de um relacionamento profundo com o Senhor. Paramos de orar, de ler a Bíblia, deixamos de ter fome de Deus, perdemos o prazer da presença dele, tornamos-nos secos espiritualmente, ou seja, o Espírito já não flui sobre nós e aquilo que o Senhor Jesus prometeu, que quem cresce nele, no seu interior, corriam rios de água viva. Tu sentes rios de água viva? Tu ainda choras quando ouves um louvor? Ainda te emocionas com a presença de Deus e com o Espírito a tocar o teu coração, ou já não? Porquê? Porque às vezes há acúmulo de ressentimentos e feridas. Estamos feridos com pessoas, estamos feridos com a igreja, estamos feridos com Deus às vezes porque Ele não respondeu da maneira que nós queríamos, e estamos feridos das batalhas do dia a dia. Então começa a haver ressentimento e até uma certa amargura dentro do nosso coração, e isso vai matar o amor de Deus no nosso coração. E as distrações e as preocupações da vida. Estamos tão ocupados com o trabalho, os problemas, a correria da vida, que não temos mais tempo para Jesus. Isso é o que acontece. E isto é o que acontece quando o nosso amor se vai esfriando. Jesus não apenas identifica o problema, mas dá um aviso muito sério a esta igreja. Ele diz: brevemente virei a ti e tirarei do seu lugar o teu candelabro, se não te arrependeres. Jesus estava a dizer a esta igreja: olha, se não voltares ao teu primeiro amor, se não acontecer um milagre de reacender esse fogo no teu coração, tu vais perder a tua luz e a tua relevância. A igreja é chamada para ser luz. Nós somos chamados para ser luz. E sem intimidade com Deus, sem paixão por Deus, nós não vamos ser luz. As pessoas não vão ver Jesus em nós. Nós não vamos ser luz para ninguém. Ele está a dizer isso: olha, se tu não voltares, se tu não tiveres cuidado, então eu vou tirar o teu castiçal, vou tirar o teu candelabro. Podemos continuar a ser igreja e à igreja, mas o coração está longe de Deus. Podemos perder o brilho como consequência do nosso impacto
na sociedade e tornar-nos cristãos vazios e sem vida e sem paixão. É quase como uma fogueira. Para quem tem lareira em casa percebe isso. Se tu não alimentares e não continuares a meter lenha, ela vai apagar. Vai se extinguindo, extinguindo, extinguindo. Isso acontece com o nosso amor por Deus. Se não alimentarmos, ele vai se apagar. Então abandonar o primeiro amor não significa apenas parar de crer. Tipo, já não acredito mais em Jesus. Mas é perder a paixão pela comunhão com Jesus. Perder o desejo de passar tempo com Jesus. Se não voltarmos ao primeiro amor, podemos perder essa presença, essa luz de Cristo em nós, através de nós e no seio da nossa igreja. E se a igreja deixa de ser sal e luz, ela perde valor. Perde o seu efeito. Qual o caminho para voltarmos ao primeiro amor? Jesus diz, lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Jesus está a oferecer um caminho de restauração. Ele sempre oferece um caminho de restauração. Jesus não quer que nós permaneçamos frios espiritualmente. Ele convida-nos a voltar ao primeiro amor, como convidava esta igreja, a renovar a sua paixão por Ele. Porquê? Porque o amor pode ser restaurado, eu acredito. Assim como no casamento, às vezes as pessoas dizem, já não te amo. Quando estão zangados, irados e estão a passar por problemas. Mas se eles trabalharem juntos, eles podem reacender outra vez o fogo da paixão e o amor pode ser restaurado, renovado. E o nosso amor por Jesus e o nosso relacionamento com Deus pode ser reacendido. Como está o teu relacionamento, se quiseres uma análise? Tens passado tempo suficiente com Deus? Tens dedicado tempo a estar com Deus? Se calhar, às vezes não é preciso dizer muito. Às vezes é tirar um tempo, ouvir um louvor, cantar. Eu não, porque senão eu assusto até os anjos. Mas ouvir e passar tempo a pensar em Jesus, no seu amor, no que Ele faz, no que Ele fez, no que Ele vai fazer, nesse prazer de passar tempo com Deus. O Senhor Jesus diz, lembra-te onde caíste. Reconhecer a perda do nosso primeiro amor é o primeiro passo. É como num casamento, reconhecer que algo está mal é o primeiro passo. Precisamos parar para refletir sobre a nossa vida espiritual, como era a nossa paixão por Deus no começo. Será que ainda tenho a mesma sede por Deus, por ler a palavra, por procurá-lo, por passar tempo com Ele? E se algo está mal identificado, arrepende-te. O frio espiritual não pode ser tratado com desculpas. Tem que haver arrependimento, reconhecimento, dizer, realmente eu reconheço que eu tenho escolhido outras coisas, eu já não tenho a relação que tinha com Deus, eu preciso de mudar. Porque, meus queridos, o melhor que nós podemos ter nesta vida é ter uma relação de intimidade e de paixão com Jesus Cristo, acreditem. Nada satisfaz o meu coração como a presença de Deus. Nada. Nada. E às vezes nós queremos encher a nossa vida com outras coisas que até dão alegria momentânea, mas não enchem o nosso coração. Como era a tua paixão por Deus no começo? Lembra-te e arrepende-te, se tens descuidado. Arrependimento é uma mudança de mente. A palavra arrependimento, no original grego, significa metanoia, que é literalmente mudança de mente. Ou seja, muda a tua mente. Não é apenas um sentimento de culpa. Eu sinto-me tão culpado porque eu não tenho orado como devia. Eu sinto-me tão culpado porque eu não tenho tido intimidade como devia. Mas a culpa não muda. O arrependimento profundo, a mudança de mente, o entendimento de que é preciso fazer a inversão de marcha. E dizer, não, eu vou sair na primeira saída para dar a volta para trás. Como quando vais numa autoestrada e reparas que estás a ir por um caminho errado. Deus chama-nos a voltar ao primeiro amor com uma atitude de humildade, de rendição. Se perdemos o primeiro amor, não devemos simplesmente aceitar isso como normal. Devemos clamar a Deus e dizer, Senhor, reacende o fogo. Senhor, eu não tenho forças em mim, eu já não tenho desejo. Reacende o fogo. Reconhece. Ora, pede a Deus para que Ele possa reacender o fogo no teu coração. E pratica as primeiras obras. Ou seja, não é trabalha muito para Deus, porque isso não é o que vai dar significado à tua vida. Volta outra vez aos hábitos espirituais da tua vida. Trabalha. Ora. Restaura esses hábitos espirituais. Como quando estavas no primeiro amor. Volta a buscar Deus com intensidade.
Não leias a Bíblia com rotina, mas como alimento. Ora, não apenas por obrigação. Envolve-te no trabalho da igreja, mas por paixão. Sabem? Quando nós... Porque o nosso amor por Deus e o nosso relacionamento com Deus vai sempre dar resultado no nosso serviço a Deus. Sempre. Quando nós estamos apaixonados por Deus e percebemos que Deus nos dá dons e nos chama para servir, eu lembro-me, eu estava sempre desejoso que me pedissem coisas. Olha, é preciso fazer isto, estás disponível? E eu arranjava disponibilidade. Com o passar dos anos, o nosso amor se esfria no relacionamento e esfria-se também no serviço. Nós estamos desejosos que ninguém nos peça nada. A ver se, preciso não sei o quê, a ver se o outro vai e não vou eu, a ver se eu não faço. Porque a paixão tem a ver com o compromisso também, tem a ver com aquilo que nós damos, com aquilo que nós fazemos por amor a Deus. Não é isso que vai dar significância, mas isso é um reflexo do nosso amor por Deus. O que ama, serve. Não esperes sentir vontade. Tipo, eu vou orar para sentir vontade. Não esperes. Se calhar não vais sentir vontade. Não vais sentir vontade. Começa a orar mais. Faz um plano. Tipo, eu vou começar a levantar, ponho o relógio a despertar 5 vezes. Eu ponho 2 sempre. A primeira ouço para ficar meio acordado, a segunda para me levantar. Às vezes estou arrebentado e não consigo. Por isso, ponho 5 vezes. Não é? Tipo, cada 3 minutos. E então levantas-te e procura ter tempo com Deus. E tu vais ver, você vai ver, passar algum tempo, você vai ter prazer nisso. Você vai fazer disso uma constância. Porque vai virar o hábito vai virar um prazer em fazer. É quase como ir ao ginásio, não é? Eu sei que o Samuel, a semana passada, falou da resolução, então eu tenho ido ao ginásio, mas tenho ido pouco. Sabe porquê? Porque eu tive algum tempo sem ir. E agora, quando vou lá, fico 3 dias, quase não me posso mexer. Eu digo, como é que eu vou lá seguir? Se eu vou lá amanhã, então eu vou ficar de cama 3 dias. Não é? Então, estou aí a devagar. Vou e faço empenhado o exercício que tenho que fazer. E depois, também já estou a ficar velhote, recupero, a recuperação é mais lenta, recupero para ir outra vez. Mas tenho prazer. Ou seja, talvez tu não vais ter prazer no início. Talvez vais ter dor. Mas depois o hábito vai se tornar um prazer. Porque não há nada que satisfaça mais a nossa alma do que estar na presença de Deus. Por isso, o que você pode começar a fazer hoje para voltar ao primeiro amor. E termino com a promessa, como 4º ponto. A promessa para quem persevera. Jesus estava a dizer à igreja, ao que vencer, darei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Ou seja, esse vai estar comigo, reunido, para toda a eternidade. Deus nos chama, tal como chamava a igreja de Éfeso, ao arrependimento, mas Jesus oferece uma promessa, e a promessa é passar toda a eternidade com Ele, em prazer. Eu às vezes penso, nós não temos prazer em passar tempo com Deus agora. Como é que vamos fazer no céu? No céu não há smartphone, não há internet, não há jogos de futebol. Não sei, se calhar no meu céu vai haver, não é? Um jogo de futebol entre os santos e os anjos. Não sei como é que vai ser no céu. Eu sei que o Senhor está lá para ser adorado e nós vamos passar tempo com Ele. Não vai haver noção de tempo. Portanto, se nós agora não conseguimos ter prazer em desfrutar da presença de Deus, como é que vai ser no céu? Algumas pessoas dizem assim, não vou à reunião de oração porque é aborrecido. Então e no céu vai ser aborrecido. Já pensaste? Não vai haver novelas, não vai haver filmes, vai ser uma adoração constante, um prazer constante. Por isso, prioriza a tua comunhão com Deus na tua vida. Mantém o primeiro amor, coloca Deus no centro de tudo o que tu és, do teu trabalho, da tua família, do teu emprego, na igreja. Não deixes que o teu trabalho, preocupações, até o ministério se torne um peso e tomem o lugar de Deus na tua vida. Quando a nossa rotina espiritual se torna apenas um hábito, sem alegria, sem paixão, então é sinal que precisamos realmente de mudar alguma coisa na nossa vida. Cultiva um coração de adoração e gratidão, não de amargura e de crítica. Foca-te naquilo que é bom, foca-te naquilo que é agradável, ser grato.
o que marca o primeiro amor realmente é um coração grato e apaixonado, porque quando nós conhecemos o Senhor e nós percebemos que somos perdoados e salvos, nós não temos exigências com o Senhor. Tu tinhas, eu não tinha nenhuma exigência com Ele. Eu já disse aqui, eu converti-me de manhã, batizei-me à tarde. Eu acho que o pastor tinha medo que eu fosse embora e às tantas batizamos já o homem, que assim ele fica já totalmente morto. Mas eu lembro-me quando me batizei, eu lembro-me que eu estava totalmente santificado. E aquilo foi a maior alegria da minha vida. E eu comecei a chorar e percebi, eu queria ficar sempre assim. Queria ficar sempre assim. E eu não queria nada, eu não pedia nada do Senhor. Não pedia um carro, uma casa, uma mulher, não pedia nada, não pedia nada. Eu só queria estar com Deus. Cultiva a gratidão, foca-te naquilo que tens que agradecer, adora ao Senhor, marca o teu coração apaixonado por gratidão. Esse estilo de vida vai mudar. Não adoras apenas na igreja, mas adoras no teu dia-a-dia. E deixa que a inspiração do Espírito seja a resposta diante dos desafios da vida que vão acontecer, porque não te amargures. E permanece em comunhão com a igreja. O Gaspar disse isso antes, falou sobre isso antes. Muitas vezes as pessoas ficam frias na fé porque se afastam da comunhão com outros cristãos. Ou por desavenças, ou por opiniões diferentes, começam-se a afastar. Deus criou-nos para caminharmos em comunidade, juntos uns com os outros, ajudando-nos, encorajando-nos, orando-nos pelos outros, assistindo uns aos outros, participando nos cultos. Nós temos grupos de vida aqui na igreja, sabem? Pequenos grupos de células. Inscreve-te. Tem ali fora um papel que diz onde há grupos e, se for preciso, criamos mais, se tiver disponibilidade e se houver pessoas que queiram. Isso é uma visão importante para a nossa igreja. Porquê? Porque lá nós podemos ser estimulados à fé, orar uns pelos outros, abrir o nosso coração, ser em algum ministério. E guarda o teu coração das distrações do pecado. O mundo e o diabo, enquanto nós andarmos distraídos, já estamos a fazer, ou seja, ele não precisa fazer nada. Não precisa fazer nada, não precisa de tentar, não precisa de andar à tua volta como um leão a ver a quem devorar. Tu e eu nos autodestruímos. Porque nós andamos distraídos e acabamos por muitas vezes cair no pecado. O primeiro amor só é abandonado quando nós permitimos e nos distraímos. O pecado ou distrações do mundo começam a tomar conta do nosso coração. Pequenos compromissos com o pecado levam-nos a um grande afastamento de Deus. Se queremos manter a chama do primeiro amor, precisamos de vigiar e manter o nosso coração o mais possível puro diante de Deus. Como o pastor Samuel diz muitas vezes quando prega, nós não somos pecadores a esforçar-se para santificar, mas somos santos que às vezes pecamos. A pergunta é, há algo na tua vida hoje que pode estar a roubar a tua paixão por Deus? Não basta apenas voltar ao primeiro amor, precisamos de permanecer nele. Exige um compromisso diário com Deus, com uma comunhão cheia do Espírito. Voltar a sentir aquilo que sentíamos quando estávamos no início da nossa fé. Você quer manter a sua paixão por Deus acesa? Você precisa tomar decisões. Dedicar mais tempo a Deus. Passar mais tempo com Ele. Fortalecer o seu relacionamento com Ele. Por isso, peça a Deus que fortaleça o seu coração e ajude a permanecer nesse amor, nesse fogo. Jesus quer restaurar, se for o caso, o nosso primeiro amor. Ele chama-nos a lembrar como era. Mas não ficar pela lembrança. Se for necessário arrepender e voltar às primeiras obras. Jesus alerta-nos sobre o perigo do esfriamento espiritual. Mas também nos dá uma promessa: aqueles que perseverarem terão a recompensa eterna. Que possamos ouvir a voz do Espírito no nosso coração nesta manhã e, se for o caso, arrepender-nos e reacender ou procurar reacender essa chama do primeiro amor na nossa vida. Talvez hoje seja um dia de oportunidade para a tua vida, para renovar os votos de amor com o Senhor Jesus, com Deus. Se estivesses disposto a reacender a tua paixão por Jesus nesta manhã. Então eu convido
Temos um tempinho, pouco, um tempo, uns minutos, 2 minutos, em que fechas os teus olhos e analisas a tua própria vida. Será que sentes o mesmo amor por Deus que sentias no passado? Será que por causa de pequenas coisas foste-te abandonando aqueles momentos de intimidade com o Senhor e o teu coração foi-se esfriando? O lugar central no teu coração de Jesus passou a ser ocupado por outras coisas. Eu sei que muitas vezes não é uma decisão única, são coisas pequenas. Nós vamos acostumando-nos à nossa fé, à nossa relação com o Senhor e começamos a descuidá-la. Por isso analisa a tua vida nesta manhã e, se for o caso, pede perdão ao Senhor. Arrepende-te porque tens substituído o teu tempo com Deus por outras coisas que têm ocupado esse lugar. O Senhor está desejoso, sabe? Eu imagino sempre a imagem daquele pai na descrição do Senhor Jesus, do filho pródigo. Eu acho que aquele filho, por causa da herança, esfriou o seu coração com o amor em relação ao seu pai e foi para longe. Viveu a sua vida, desfrutou de tantas coisas dos prazeres deste mundo que não satisfazem, mas no final ele acabou numa pocilga. Eu não sei, se calhar estás nesta manhã a sentir que o teu coração está quase como numa pocilga. Que a tua vida não é aquilo que tu projetaste na tua intimidade com o Senhor. E talvez possas procurar culpados, não sei. Coisas que aconteceram, circunstâncias, pessoas. Mas na realidade, se calhar tu te afastaste da casa do Pai, do Senhor, da sua intimidade. E eu sempre imagino aquele pai cada manhã, quando o sol nascia, ele ia para o ponto mais alto, na expectativa que o seu filho voltasse para casa. E se calhar Deus está na expectativa, cada dia, quando o sol nasce, Ele está na expectativa de que tu, ao te levantares, procures, busques, o encontres. Senhor, peço perdão, Senhor, porque tantas vezes nós acordamos de manhã e nem sequer nos lembramos de Ti, Senhor. Perdoa a Tua Igreja, Senhor, perdoa as nossas vidas, Senhor. Senhor, nós um dia declarámos que Tu eras o nosso amor, o nosso maior amor. E, Senhor, nós ao longo do tempo, se calhar temos deixado que outras coisas ocupem o Teu lugar na nossa vida. Perdoa-nos, Senhor. Senhor, dá um coração contrito à Tua Igreja, Senhor, arrependido, para que nos possamos voltar para Ti, Senhor. Aquele pai, quando viu o filho voltar para casa, correu, sem se importar com o seu cheiro. Provavelmente cheirava mal. O seu aspecto, ele correu para o abraçar, e assim é Deus connosco. Deus nos abraça e Deus quer nos abraçar a cada manhã. Deus quer nos abraçar a cada dia, Senhor, e nós às vezes estamos a fugir. Estamos ocupados com outras coisas, por isso perdoa-nos, Senhor. Senhor, que cada um de nós se sinta abraçado por Ti nesta manhã, Senhor. Abraça-nos com o Teu amor, Senhor, e que nós possamos perceber que não há nada que satisfaça mais o nosso coração e a nossa alma que o Teu abraço. Um abraço que perdoa, que cura, que restaura, Senhor. Um abraço que enxuga todas as lágrimas, Senhor. Que cura todas as nossas feridas. Senhor, Tu queres nos perdoar, Senhor. Tu queres perdoar a Tua Igreja, Senhor, e Tu queres devolver a alegria da salvação a cada um de nós, Senhor. Por isso abençoa a Tua Igreja nesta manhã e ajuda-nos. Senhor,
Abençoa a tua igreja, Pai. Se tu nesta manhã estás neste lugar e queres renovar o teu voto com Deus, ora ao Senhor nesta manhã. Senhor, perdoa-me. Eu me tenho afastado de Ti, tenho tomado decisões que me têm levado para longe de Ti. Às vezes coisas que não são pecado em si mesmas, mas que se tornam pecado porque tomam o teu lugar. Eu te peço perdão. Perdoa-me, Senhor. Abençoa a minha vida, acende o fogo no meu coração. Senhor, o que conta nesta vida não é o que eu vou conseguir, não é aquilo que eu vou ganhar, não é aquilo que eu vou construir do humano, porque tudo vai ficar cá. Mas é a minha relação contigo, de intimidade. Quanto tempo eu passo contigo, como eu me relaciono contigo, isso é que torna sentido ao meu viver. E por isso eu me arrependo, Senhor, e quero voltar ao primeiro amor. Acende o fogo do primeiro amor no nosso coração. E, Senhor, é para a tua glória que nós queremos, não é para a nossa, é para a tua glória que nós queremos. Esse prazer e essa gratidão da tua presença nas nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe.